Gente, boa noite a todas. Eu espero que todos tenham tido um final de semana muito bacana. Queria perguntar uma coisa para vocês. Todos vocês já acessaram a plataforma? Eu acessei. Já. Achei meio confusa, mas acessei. Isso é normal no começo, tá, gente? Depois da segunda, terceira semana, é bem prático. Porque você deixa salvo ali, só clica em cima, você vai entrar na aula. E cada aula, gente, vai ser um módulo, tá? Então, vai ter a data, vai ter o título da aula, o conteúdo escorrido naquela aula, e daí você só tecla em cima e assiste. E é bacana a gente lembrar que esse conteúdo ele é perpétuo, tá? Então, digamos que daqui a um ano e pouquinho, nós concluímos o nosso estudo, você vai ter um material para estudo e para reciclagem lá, para o tempo que você quiser. O dia que você estiver atendendo alguém, você tiver alguma dúvida, você vai poder voltar na aula. E outra, gente, que o objetivo desse curso, sabe, principal, é que a gente aprenda, mas aprenda de verdade. Então, mesmo depois que terminar o curso, eu sempre vou estar à disposição de vocês também, tá? A gente sempre vai manter contato, porque o objetivo desse curso é gerar possibilidades para que todos que participem sejam trabalhadores, né? Sejam instrumentos de auxílio para outras pessoas. Consequentemente, eu também vou estar sempre à disposição de vocês nesse sentido, tá bom? Outra coisa que eu gostaria de falar também, antes da gente partir para a nossa aula de hoje. Eu sou espírita. Eu não sei a religião de todas vocês. Não importa, tá? Isso para mim não importa. O objetivo aqui é que a gente se una com o objetivo principal de aprender a apometria, aprendendo a utilizá-la aonde nós estivermos, utilizando os conhecimentos espirituais que nós tenhamos. Lembra que nós estudamos na aula anterior, na primeira aula, a origem da apometria? Nós falamos que a apometria não tem religião, a apometria não tem dono. A apometria, ela não é somente uma técnica, ela é uma técnica que ela trabalha junto com equipes espirituais que dão suporte para o trabalho. E, gente, essas equipes, elas vão trabalhar junto com vocês, independente de onde você trabalhar. Se for dentro de uma casa de umbanda, você vai ter uma equipe espiritual, lógico, que vai estar dando suporte. Se for dentro de um espaço terapêutico, mesmo que você não soubesse disso, você vai ter, sim, suporte energético espiritual para você fazer esse trabalho com segurança e com tranquilidade. Isso tudo a gente vai desenvolvendo e você vai entendendo detalhadamente durante o nosso processo de aprendizado. Então, vejam como é muito bacana. E por que eu estou falando da religião, tá? Eu não sei, nesse grupo a gente conversou na semana passada um pouquinho, mas a gente não se conhece ainda totalmente. A gente vai se conhecendo com o passar das semanas, né? Mas no grupo anterior, são 54 participantes, tá? Desses 54, nós temos participantes de várias religiões. Tem umbandistas, tem espíritas, tem espiritualistas, tem terapeutas que vão utilizar a apometria dentro do seu espaço terapêutico e assim por diante. Por que eu estou falando isso? Eu sou espírita e, como espírita, em todo início de aula, nós vamos fazer uma oração. Essa oração, gente, é a nossa conexão com essa força sublime. Não importa como você a chame, Deus, universo, espiritualidade, não importa. O importante é essa conexão com essa força divina que nos dá suporte também para esse grupo de estudos. Quando eu comecei a estruturar esse nosso estudo, eu fui buscar auxílio da equipe espiritual, pedindo qual era a opinião deles sobre o projeto que eu estava criando. E esse projeto eu não havia falado para nenhum médium, só eu sabia disso. E a minha esposa, que tinha algumas informações básicas, mas ela não sabia de tudo ainda. E a equipe espiritual
me disse o seguinte, que esse projeto já estava acontecendo a nível astral, já estava sendo preparado o caminho para mim e para quem viesse junto comigo. E esse quem viesse junto comigo está você, está cada um de você. Então, vejam como tudo é tão certinho, como tudo é arquitetado de uma forma para que as coisas aconteçam com eficiência, com equilíbrio. Todos nós estamos juntos com um objetivo em comum, aprender a apometria. Mas nós vamos aprender muito mais do que a apometria. Nós vamos entender verdadeiramente como funciona o mundo espiritual. Nós vamos entender como atuar com a apometria aonde nós estivermos, de acordo com a nossa ideologia, com a nossa filosofia. Nós vamos aprender e desenvolver o senso de responsabilidade que a técnica apométrica exige que tenhamos. Porque como nós trabalhamos sempre vinculados a equipes espirituais que nos darão suporte no trabalho, nós temos a obrigação de nos trabalharmos intimamente para que esses amigos e esses companheiros estejam conectados conosco pelo nosso equilíbrio e não pelo nosso desequilíbrio. E tudo isso a gente vai desenvolvendo junto durante todo esse ano de estudo e aprendizado. Se você está aprendendo a apometria para divulgar isso para outras pessoas, você vai ter um material de divulgação muito bacana. Você vai estar municiado ou municiada com muitas informações, que vão fazer com que, mesmo que você ainda não esteja se sentindo seguro ou segura em algum momento para colocar já em prática os conhecimentos, você vai se sentir segura para passar informações e dividir isso com quem você quiser. Tá bom? Então, nós vamos começar hoje com uma oração. Nós todos somos seres espirituais. Nós todos estamos em conexão com a espiritualidade, independente da nossa percepção maior ou menor. O mundo espiritual está muito próximo a nós. E nós nos vinculamos aos amigos espirituais que temos de acordo com o que vibra dentro de nós, de acordo com a forma que nós vivemos a vida, de acordo com a forma como nós agimos e reagimos nas experiências que a vida nos traz. Então, conforme nós vamos aprendendo a apometria, nós vamos aprendendo a ter um olhar crítico, mas amoroso para nós e para a nossa vida. Isso é um processo natural e gradual. Consequentemente, nós vamos crescendo junto com o que nós vamos aprendendo. Ok? Então, vamos iniciar hoje. Quem gostaria de fazer a nossa oração inicial? Faça a oração do seu coração. Alguém gostaria de fazer? Posso fazer? Pode fazer, Jaqueline. Então, primeiramente, agradecendo a Deus, né? Que Deus é a conexão universal de entendimento de todos nós aqui, que nós possamos nos tornar, assim, parceiros, não só no entendimento, mas também em alguma diferença, porque é muito saudável, que todos esses mestres, todas essas pessoas que estão nos ajudando nesse momento, que a gente possa fazer acesso a elas, né, no nosso dia a dia, que a gente tenha força, capacidade de entendimento e fortaleza mesmo para continuar e para entender. Que Deus te envolva também, para que você possa passar para nós tudo aquilo que nós necessitamos. E é só gratidão por esse momento, que a gente possa fazer bom uso dessa ferramenta tão maravilhosa, né, que vai descortinar para nós aí um caminho novo. Gratidão. Muito obrigada. Que assim seja. E na primeira aula, nós falamos um pouquinho sobre a origem da apometria. A gente entendeu, basicamente, como ela surgiu, que ela surgiu através do senhor Luiz Rodrigues, que era uma pessoa porto-riquenho que morava naquele momento na cidade do Rio de Janeiro, e que ele, na década de 60, no ano de 1963, ele veio fazer
um tratamento no Hospital Espírita de Porto Alegre. Esse Hospital Espírita era, logicamente, dirigido por espíritas, os médicos que trabalhavam lá eram todos espíritas também, e durante o tratamento, ele fez o tratamento, ele se curou, e ele falou, comentou para esse médico, esses médicos que o estavam atendendo, sobre uma descoberta que ele fez, o que ele chamava naquele momento de hipnometria. Qual foi a descoberta que ele fez? Ele descobriu, durante a aplicação de energia dos pacientes que ele atendia, através da intuição dele, que em determinado momento, quando ele dava comandos mentais e quando ele dava algum tipo de pulso, o paciente que estava recebendo aquela energia se desdobrava, ou seja, ele conseguia atuar com o paciente com seu corpo astral desdobrado. Então, o que ele começou a perceber a partir de então? Que a partir do momento em que o seu paciente se desdobrava, ele conseguia ter acesso a informações, tanto dos seus corpos, tanto dos corpos do paciente, que os médiuns conseguiam perceber aonde que estavam as frequências em desarmonia que estavam gerando as doenças e as dores que ele estava sentindo no seu corpo físico, como também os médiuns, quando desdobrados, conseguiam estar conscientes, despertos, acessando informações do mundo espiritual. Consequentemente, o que ele identificou? Que esses comandos, quando eram dados também, eles faziam com que os trabalhadores que estavam doando energia também se desdobravam. E, dessa forma, ampliava a própria sensibilidade mediúnica dos trabalhadores de forma bastante grande, onde eles começaram, então, a receber informações dos médicos espirituais que estavam tratando a nível astral o paciente que estava recebendo o passe, estava recebendo a doação de energia. Porque esse Luiz Rodrigues, ele não era espírita, ele se considerava espiritualista. Então, vejam que a origem, o princípio da apometria, que era hipnometria até aquele momento, não tem origem espírita, não tem origem umbandista, tem origem espiritualista, universalista. Por isso que a apometria não tem dono. Por isso que a apometria não tem religião. Tá? Mas só que o que acontece? Lembram o que ele falou lá? Ele falou o seguinte, que para acontecer isso, precisavam de 3 fatores. Primeiro, o operador. Segundo, o paciente. E terceiro, os espíritos protetores de ambos, o paciente e o operador. Então, vejam que não é só uma técnica. Ela é uma técnica que trabalha a nível astral em conjunto com a espiritualidade. Independente da religião que você tenha. Independente se você está fazendo isso dentro de uma casa espírita, dentro de uma casa umbandista, dentro de um ambiente terapêutico, dentro de um ambiente espiritualista, que estuda, que é aberto para todo tipo de manifestação. Então, o que acontece? A partir de então, eles começaram a experienciar isso em Porto Alegre, até que chegou o convite ao Dr. Lacerda de Azevedo, que era um médico, narram as pessoas que o conheceram, que ele era uma pessoa extremamente inteligente. E ele era uma pessoa com uma mente extremamente aberta para buscar informações e para buscar conhecimento. Ele, quando ele foi assistir pela primeira vez o que o Luiz Rodrigues chamava de hipnometria, ele se deslumbrou com aquilo e ele imediatamente, lógico, intuído pela espiritualidade, né? Ele percebeu e começou a perceber a enorme possibilidade daquilo que ele estava descobrindo naquele momento através dessa pessoa que trouxe aquela informação para eles. E, a partir de então, ele começou a estudar profundamente a hipnometria. Até imediatamente, segundo ele narra, tá, gente? Imediatamente, na primeira vez que ele estava assistindo aquele trabalho de hipnometria, do desdobramento
do paciente, do desdobramento dos médiums, ele percebeu imediatamente que, primeiro, que lá não tinha nada a ver com hipnose. Por quê? As pessoas estavam despertas, elas não estavam de olhos fechados, não estavam dormindo, né? Não que um médium... Eu, por exemplo, eu trabalho mediunicamente de olhos fechados, eu me concentro mais. Mas eu estou ali, estou consciente, entende? Mas o que ele percebeu? Que os médiums que acessavam a informação, às vezes a longas distâncias, buscando informações, às vezes na casa do paciente ou coisa assim, estava desperto, ele não estava dormindo, ele não estava em um processo hipnótico de acesso de informações mentais. Ele estava consciente. Então, aos poucos, ele percebeu que não tinha nada a ver, aos poucos. Logo, ele percebeu que não tinha a ver, não era um processo hipnótico, né? Mas era, sim, um processo de uma viagem astral, que buscava informações e acessava no mundo astral, e ele, no decorrer do tempo, ele modificou o nome para apometria. Apometria significa além de, é um nome grego, apo e metria, além de, o significado básico além de, metron e apo, além de, o significado. Tá? Então, ele mudou o nome e ele aprofundou cada vez mais o estudo daquilo que inicialmente era chamado de hipnometria. E, aos poucos, junto com a equipe espiritual, com as equipes mediúnicas que faziam parte da Casa Espírita, onde ele era um dos coordenadores, ele foi desenvolvendo as leis da apometria, ele foi desenvolvendo as técnicas apométricas de atendimento, e, aos poucos, ele foi percebendo todas as grandes possibilidades que ela trazia de forma prática. Ele era um cientista, era um médico muito científico, no sentido de que ele estudava muito. Então, a apometria, ele começou a perceber que tinha a ver com a manipulação de energia. Então, ele fundamentou o estudo da apometria junto com um estudo científico das manifestações e de como se processam a energia a nível astral. Então, a apometria, ela está muito, muito vinculada à física quântica, aos campos quânticos de atuação, porque quando nós vibramos nessa frequência astral, a energia dos desencarnados, através da potência energética contida nos nossos corpos físicos e duplo etérico, que se nós tivermos tempo, eu quero passar para vocês hoje o estudo desses dois primeiros corpos, tá? Essa energia, ela é de uma força tão e tão potente que, quando ela é bem direcionada por mentes treinadas e conhecedores, elas plasmam a nível astral tudo aquilo que é necessário para o atendimento e para o acolhimento das equipes espirituais e para o tratamento dos encarnados que estão passando pelo processo de tratamento. Por quê? Nós vamos entender não só a complexidade do nosso ser como um todo. Nós vamos entender que nós somos um conjunto muito amplo de frequências de energia que podem, através da apometria, serem acessados quando em desdobramento e com o conhecimento adequado. Trabalhando nesses campos de energia, no nosso histórico espiritual, no histórico espiritual dos pacientes encarnados ou desencarnados, no caso de atendimentos em espaços que trabalham com a mediunidade, porque em espaços terapêuticos o trabalho é bem diferente do que dentro de um espaço de casas espíritas e casas umbandistas, tá? Mas o que acontece? Vamos continuando, mas estou dando spoiler, mas a gente vai entender bem certinho isso mais à frente, tá? Então, quando acontece isso, nós conseguimos trabalhar essas frequências gerando
um efeito em cascata, para que, a partir do momento que eu trabalhe uma determinada frequência do meu passado, em um determinado tempo, que está gerando um desequilíbrio no agora, ele venha em efeito cascata a partir dali, passando por todas as minhas experiências encarnatórias e minhas frequências, e comece a vibrar na minha vida de agora. Então, nós conseguimos fazer com que eu, a partir de um determinado momento, a partir de um tratamento bem realizado, eu consiga experienciar a minha vida a partir de então, sem a interferência daquilo que estava me limitando em determinadas características. Isso vale para a forma como eu vivencio e experiencio a vida, mas vale também para os efeitos que estão gerando as nossas doenças do corpo físico. Por quê? Quando nós tratamos, isso foi identificado durante esse processo de desenvolvimento da apometria, quando é tratado o corpo físico, que é o corpo somático. Corpo somático por quê? É o nosso corpo físico que recebe todas as informações dos nossos corpos espirituais. Daqui a pouco a gente vai entender mais, não se preocupe. Só se você não tem nenhuma informação sobre o que são corpos energéticos espirituais, você vai saber, tá? Então, não se preocupe com isso. Só escute e absorva o que eu estou falando agora, que mais à frente você vai entender tudo isso. Então, o que acontece? Nós trabalhando essas frequências deixam de gerar a interferência para que, a partir deste momento, o tratamento que eu faça médico, físico, aqui do meu corpo físico, ele possa ser tratado limitando o efeito da dor, da doença que vibra em mim, mas nós conseguimos trabalhar a origem dessa doença também a nível astral, a nível espiritual, que está no registro de algum desequilíbrio de um dos nossos corpos. Vejam que maravilha isso, é incrível, isso é maravilhoso. Por isso que a apometria, gente, eu quero que vocês amem ela como eu amo. Porque quando a gente começa a praticá-la, a gente vê o efeito que isso gera na vida das pessoas, transformando vidas, literalmente, no sentido literal da palavra. Então, é muito legal, e vocês estão começando essa jornada comigo, eu estou feliz demais por isso. Então, vejam só o que espera vocês a partir de então. Então, o que o Lacerda identificou? Ele identificou tudo isso. Mas ele não só identificou tudo isso, mas ele identificou as leis, formatou as leis, formatou as técnicas iniciais para que a gente conseguisse colocar em prática tudo isso. E é isso que nós vamos estudar junto com o desenvolvimento íntimo que nós teremos, né, durante todo esse processo de estudo nosso. Então, veja que legal, que coisa maravilhosa é isso. Então, isso é o que nós estudamos na aula passada, só para a gente relembrar um pouquinho. Agora nós vamos falar um pouquinho do que... um pouquinho não, você vai entender o que na apometria é considerada a lei de ouro da apometria, tá? Nós vamos falar um pouquinho agora, e é muito importante que todos nós entendamos isso, sobre a lei de ação e reação, sobre a lei de causa e efeito. Quem já é espírita, quem já é espiritualista, quem já estudou um pouquinho mais sobre questões espirituais, já sabe sobre isso. Mas se você já sabe, eu vou relembrar para você. E se você não sabe, você vai entender agora. A lei de causa e efeito, a lei de ação e reação, é uma lei universal. Ela não tem religião. Eu vou passar para você a leitura dela sob a ótica espírita, porque eu sou espírita. E a visão espírita, ela é bem ampla em relação à compreensão da lei de causa e efeito. Tá? Então, vocês vão ver que a lei de causa e efeito, primeiro, não tem religião. Não tem religião. A lei de causa e efeito, ela está fundamentada na seguinte base estrutural. Tudo aquilo que nós fizermos, toda a ação que nós fizermos em relação ao outro e em relação à vida,
vai gerar um efeito, vai gerar um resultado, e esse resultado ele vai retornar a mim de acordo com a energia emitida, de acordo com o efeito gerado da ação que eu tenha feito. Olha só, Jesus, há mais de 2000 anos, quando os soldados chegaram no Jardim de Oliveiras para prendê-lo, que Pedro pegou a espada e tentou defendê-lo, Jesus falou o seguinte: Pedro, guarde sua espada, pois quem pela espada fere, pela espada será ferido. Vejam que isso é um conhecimento que não é de agora, é uma lei universal. Jesus falou isso e Jesus estava exemplificando exatamente isso que hoje na doutrina espírita, nas doutrinas espiritualistas e nos espaços de desenvolvimento íntimo é conhecido por todos. Tudo aquilo que nós fizermos, de alguma forma, vai nos qualificar a receber situações similares em algum momento da nossa existência. Por que é muito importante a gente entender isso? Porque nós vamos aprender uma técnica extremamente poderosa. É uma ferramenta extremamente poderosa e transformadora de vidas. E quando nós entendemos a lei de causa e efeito, nós ampliamos a nossa capacidade de compreensão da responsabilidade que temos a partir do momento em que nós temos em nossas mãos a capacidade de interferência na vida das pessoas, como nós vamos ter quando nós estivermos aptos a trabalhar com a apometria. Porque, de acordo com o que nós agirmos com o conhecimento que temos, é a conexão energética do que nós receberemos em contrapartida. Então, nós vamos... Isso é só uma introdução, tá, gente? Só uma introdução para a gente entender o seguinte: nós somos responsáveis por tudo aquilo que fazemos no mundo. Consequentemente, nós precisamos entender que aquilo que nós fazemos nos qualifica a receber do mundo algo similar ao que estamos fazendo. Então, vejam o seguinte, que hoje, é bem legal a gente refletir sobre isso. Hoje, nós sermos boas pessoas, nós sermos pessoas honestas, sermos pessoas corretas, sermos pessoas justas, é uma questão de inteligência. Não é mais uma questão que nos difere da humanidade por sermos seres humanos. Nada a ver. Porque a partir do momento em que nós percebemos que a vida é uma via de mão dupla, que aquilo que eu dou para a vida, eu recebo em algum momento de volta, eu ser bom, eu ser honesto, eu ser uma pessoa correta, eu tentar ser a melhor pessoa que eu possa ser, é uma questão de inteligência. Porque é desta forma que eu estou me qualificando a receber do mundo e das pessoas que estarão vinculadas a mim aquilo que eu emito. Então, a gente entendendo isso, a gente começa a se perceber um pouquinho mais. E aí entra a necessidade da autopercepção. Eu perceber como eu estou agindo em relação à vida, como eu estou reagindo em relação ao que a vida me traz como experiência e como exercício prático de viver com as dificuldades que são apresentadas. Ninguém está nessa vida a passeio. Todos nós viemos com... Eu vou falar para você, talvez você não saiba isso, mas eu vou falar. Sabe por que você reencarnou? Sabe qual é o objetivo de você estar encarnado, de você estar encarnada? O principal objetivo de você estar encarnado, de você estar vivendo essa experiência encarnatória, nesse mundo maravilhoso que nós vivemos, nesse planeta incrível que a gente vive, nesse lugar lindo que Deus nos colocou para viver, é que nós saiamos desta vida, desta encarnação, seres um pouquinho melhores do que quando chegamos. Mas quando nós estamos conscientes dessa necessidade, nós conseguimos acelerar o processo.
E nós estamos agora no limiar desse discernimento, dessa necessidade de acelerar conscientemente a busca do ser que habita dentro de mim. Nós estamos no limiar da percepção de que eu sou muito mais do que esse corpo lindo que Deus me deu. Eu sou muito mais do que essa matéria maravilhosa, condensada, essa energia condensada que faz com que meu espírito se manifeste nesse planeta. E a gente vai percebendo, gente, que toda a nossa vida, todas as experiências que nós vivemos até agora são resultados de escolhas que nós fizemos em algum momento. Nós construímos nossos céus e nossos infernos aqui mesmo. E quando nós começamos a estudar a apometria, quando nós começamos a perceber aquilo que Jesus nos falou também lá atrás, Jesus, o mestre mais sublime, o mestre mais elevado que já pisou e que provavelmente não vai ter outro do seu status espiritual novamente no nosso planeta, que ele nos disse, vós sois deuses, poderão fazer tanto quanto eu fiz. Então, aí dá para a gente ter uma ideia da força latente dentro de nós, que é capaz de construir realidades para nós mesmos nessa encarnação. A cada novo dia, nós podemos modificar aquilo que nós fizemos no dia anterior. A cada novo dia, nós podemos, através da consciência de que aquilo que nós fazemos é determinante, aquilo que nós plantamos é determinante para a colheita ali na frente, que nós começamos a pensar o que estamos plantando a partir do momento que acordamos. E dessa forma a gente vai construindo um ser mais harmônico com as leis que regem o universo no qual nós estamos inseridos. Então, a gente entender que somos responsáveis por aquilo que fazemos, nós somos responsáveis por aquilo que vivemos, às vezes, tira da nossa mente a responsabilidade de nossas dores, que nós colocamos em outras situações. Vou dar um exemplo. Eu sofro na minha vida porque eu não tenho o amor que eu gostaria de ter. Eu sofro na minha vida porque eu não tenho a mãe que eu gostaria de ter. Eu sofro na minha vida porque isso, porque aquilo. Quando a gente começa a entender essas leis, a gente começa primeiro, a perceber que nós podemos fazer diferente aquilo que estamos fazendo para termos um resultado diferente mais à frente, independente do momento em que a gente está. Gente, tudo isso que eu estou falando para vocês, são as mesmas informações que vocês, em algum momento, terão que passar para os seus pacientes. Tá? A gente começa a entender que tudo aquilo que nós estamos vivendo pode ser feito diferente a partir desse novo olhar. O meu relacionamento com a família pode ser diferente. O meu olhar para a mãe, que não me ama do jeito que eu gostaria de ser amado, pode ser diferente. Porque a gente começa a entender de que, se nessa vida eu não dei motivos para não receber o amor da mãe que eu não tenho, né? Significa que em outro momento eu gerei isso e que a bondade divina está me dando a oportunidade de experienciar isso a partir desta encarnação, para que eu aprenda com aquilo, para que eu não me revolte tanto com aquilo e para que aquilo me sirva como aprendizado para que eu possa ser uma mãe melhor do que a mãe que eu tive, no mínimo.
Então, vejam como tudo é perfeito. A lei de ação e reação, ela começa a nos ensinar que nós não somos vítimas da vida, que as pessoas que vivem suas experiências encarnatórias não são vítimas em relação à compreensão das leis universais. Quem pela espada fere, pela espada será ferida. E nós vivemos num mundo ainda extremamente violento, gente. Nós somos hoje, prestem atenção, hoje você é a sua melhor versão de todos os tempos. Nós somos resultados de um processo evolutivo. Nós viemos da barbárie. E essa é a nossa melhor versão. E a gente, às vezes, ainda se vê como umas nhaquinhas, que realmente, em alguns momentos, somos, não é assim? Às vezes, a gente percebe-se fazendo coisas que a gente pensa, meu Deus, como eu pude fazer isso? Mas essa é a nossa melhor versão, a melhor versão desde o momento em que Deus nos permitiu ter percepção de vida. Desde a nossa origem primordial. E dessa forma, a gente vai crescendo. E a gente, aos poucos, vai compreendendo cada vez mais as leis no qual nós estamos inseridos. E vocês que estão começando esse processo de estudos, vocês vão dar um salto na compreensão de tudo isso. Tá? Então, essa introdução à lei de ação e reação que eu estou falando para você, é muito importante você entender por quê. Você terá em suas mãos uma ferramenta incrível. Como o trabalhador rural tem a enxada para capinar. A enxada é legal, ela capina, ela limpa, deixa o espaço limpo para que a planta cresça, floresça, germine, enfim. Mas ela pode ser usada para bater na cabeça de alguém. Então, a forma como você vai utilizar essas ferramentas é de tua responsabilidade. E é bem importante nós entendermos isso. Por isso que eu estou trazendo a introdução desta lei de ação e reação. Ok? Ok, queridas e queridos? Vão anotando essas perguntinhas, tá, gente? Vão anotando suas dúvidas. Muito bem. Com essa introdução realizada, eu quero começar hoje a falar sobre os nossos corpos espirituais. Toda a base e a estrutura do tratamento e do atendimento de apometria está fundamentado no desdobramento dos nossos corpos. Por isso que nós já estudamos, por isso que pelas informações que eu já te passei hoje e pelas informações que eu te passei na aula anterior, você já entende, já sabe o que é desdobramento. O desdobramento é o desdobramento desses corpos, permitindo que a gente acesse informações a nível astral. Nós já sabemos que quando nós estamos desdobrados, amplia-se a capacidade de percepção que nós temos, amplia-se para quem tem sensibilidade mediúnica enormemente a sua sensibilidade. E eu já falei na aula anterior também que quanto mais a gente vai praticando o exercício da prática da apometria, o exercício do desdobramento, naturalmente a nossa sensibilidade, mesmo que seja bastante limitada, e nós vamos estudar sobre a mediunidade mais à frente, e você vai entender tudo isso, e você vai perceber qual é a tua sensibilidade, porque, segundo Kardec, todos somos médiums, só que existem, lógico, graduações ali, que depois nós vamos entender detalhadamente cada uma delas, até para que você possa tratar os pacientes que chegarem com desequilíbrio mediúnico, onde você estiver trabalhando, você precisa saber disso. Então, a gente precisa entender o que são os corpos, o que cada corpo, a que cada corpo corresponde, e qual a importância da gente entender esses
esses corpos. Então, agora, gente, eu vou dividir a tela aqui e eu vou compartilhar com vocês aqui um PowerPoint, tá? Outra coisa. Algumas aulas terão PDF, tá, gente? Outras aulas não terão PDF porque não cabem PDF. Essa é uma aula que tem PDF. Daí amanhã ela vai estar disponível lá na plataforma. Tá? Então, vamos lá. Agora a gente vai dar início, então, ao estudo dos nossos corpos, tá, gente? Então, o que a gente... esse PDF, quando nós terminarmos o estudo dos corpos, ele vai estar todo dentro da plataforma também, tá? Para que um dia, se você queira utilizá-lo para dar aula e para passar para alguém, tu vai ter ele disponível também. Tudo que nós estivermos discorrendo aqui vai estar disponível lá, tá? Então, o que eu coloquei aqui? Ó? São vários os corpos que nos acompanham em uma vida, que efetivamente é uma jornada de aprendizado. Cada corpo está sintonizado em uma faixa vibratória, possuindo, assim, uma frequência específica. Então, para a gente entender isso? Nosso conjunto existencial está dividido em corpos espirituais. Segundo Kardec e segundo outras filosofias, vamos trazer essas informações com a base da doutrina espírita, que ela nos diz o seguinte: o que Kardec nos informa, né, na codificação da doutrina espírita? Que nós somos, o nosso conjunto existencial, nosso conjunto humano, está composto de corpo físico, perispírito e espírito. Okay? Então, essa seria o homem trino, né? Perispírito, corpo físico, perispírito e espírito. Perispírito, o corpo físico é o corpo somático, esse corpo aqui, lógico. O perispírito é o corpo que é o invólucro do espírito. É através do perispírito que o espírito se manifesta no corpo físico. Ok? Eu vou passar para a próxima imagem aqui. Essa aqui é a imagem do que Kardec nos descreve como homem ternário, tá? Homem ternário. Nós temos, então, o nosso corpo físico, o nosso perispírito e o espírito. O perispírito é o invólucro do espírito, pelo qual o espírito se manifesta no corpo físico. Entendido isso, vamos para o próximo slide. Só para a gente saber o seguinte, que o conceito de um corpo, de um segundo corpo, de um perispírito, por exemplo, no que Kardec fala do perispírito, não é um conceito kardecista. A palavra perispírito porque foi como Kardec nomeou esse segundo corpo de acordo com essa visão ternária do ser humano. Tá? Vamos entender isso assim, da seguinte forma. Olha só, antes mesmo das pesquisas de Kardec, o corpo perispiritual era conhecido e estudado há milênios pelos iniciados das ciências secretas, pesquisadores, magos e médiums. Então, vejam que Kardec não está trazendo nenhuma novidade, tá bom? Tanto é que os egípcios, olha só, lá 5, 6 mil anos atrás, eles chamavam esse corpo espiritual, esse corpo que no Kardec chama de perispírito, eles chamavam de Ka. Pitágoras, em suas obras, ele chama de corpo sutil da alma. Aristóteles, nas suas obras também, ele chama de corpo sutil e etérico. Tertuliano, também, nas suas obras, chamava de corpo vital da alma. No budismo, eles chamam de Kama Rupa.
Na Cabala, chamam de Roach. Hipócrates, né, o grande filósofo, chamava de eu astral. Paulo de Tarso, nas suas obras, na Bíblia, ele chama de corpo espiritual. Os cristãos primitivos, os cristãos lá da época de Jesus, chamavam de corpo glorioso. Os católicos chamam isso de alma. André Luiz, o grande repórter do mundo espiritual, que através de inúmeras obras psicografadas por Chico Xavier, ele narra e chama o que Kardec chama de corpo perispiritual, ele chama de psicossoma. Olha só, Hernani Guimarães, ele chama de modelo organizador biológico. Os pesquisadores modernos chamam de corpo psíquico, corpo bioplasmático. Eu estou trazendo essas referências para que a gente perceba que isso não é uma descoberta espírita. Isso não é algo de agora. E o que nós estamos estudando hoje são conhecimentos que eram estudados pelas iniciações nos grandes templos do passado. Antigamente, há milênios atrás, há muitas centenas de anos, a humanidade tinha muito mais informação sobre a compleição de nós humanos, sobre a compleição do espírito, do que hoje nós temos. Informações essas que foram se perdendo no tempo. Grande responsável disso é a própria Igreja Católica, através da Inquisição, onde milhares de médiuns, milhões de seres que tinham conhecimentos que poderiam passar para a humanidade foram queimados em fogueiras, foram destruídos. Livros de conhecimentos incríveis destruídos em guerras. Guerra Santa, tanta coisa horrível. Segundo informações espirituais, só para que você tenha uma ideia, só a Inquisição atrasou a humanidade em desenvolvimento desse aspecto quase 1000 anos. Vejam o impacto disso. Então, muita coisa se perdeu, e agora a gente tá tendo acesso a essas informações de novo, graças à espiritualidade, que vem trazendo e possibilitando que aquilo que era segredo de grandes iniciados, aquilo que era estudado dentro das pirâmides lá pelos iniciados, aquilo que era estudado nas grandes instituições de desenvolvimento humano do passado, hoje está sendo trazido para mim, para você. Mas isso está sendo trazido para quem escolhe fazer essa busca e buscar esse conhecimento. Então, parabéns para ti, que você está aqui. Significa que você tem um objetivo muito maior nessa encarnação. O objetivo de ampliar teus conhecimentos em relação a essa condição de discernimento e de conhecimento dessas leis universais, conhecimento do espírito, da espiritualidade, conhecimento de energia, de manipulação de energia. Uma coisa que a equipe espiritual nos falou há muitos anos atrás, e eu gravei, e eu quero dividir com você, que todas as pessoas, olha só, todas as pessoas que trabalham com a apometria, isso fazem uns 12 anos, mais ou menos, que eles falaram. Todas as pessoas que estão trabalhando com a apometria são pessoas que já trabalharam com energias no passado e utilizaram mal esse conhecimento. Provavelmente, você é que nem eu, está tendo a oportunidade de fazer diferente a partir de então. Né? Então, isso mostra que nós já estamos preparados hoje para receber essas informações, hoje nessa encarnação, que por várias encarnações foi perdido, e que hoje nós estamos tendo acesso de novo a ela para que a gente possa fazer diferente. Então, vamos continuar aqui. Olha só, todos estão enxergando as imagens que eu estou colocando? Faço assim? Ok, bem. Muito bem. Olha só, nós falamos até agora sobre o homem ternário, né? Que era o corpo físico,
né? Constituição do homem ternário, o corpo físico, o perispírito e o espírito. O que a apometria nos traz como informação adicional? Que quando nós desdobramos o nosso paciente, ou quando nós nos desdobramos, o que a gente identifica? Que, na verdade, o que Kardec coloca como perispírito, o que os egípcios chamam de Ka, o que Pitágoras chamava de corpo sutil da alma, o que André Luiz chama de psicossoma, está dividido e se divide em mais 6 níveis de frequências energéticas diferentes. Isso, quando nós desdobramos, quando um médium tem uma sensibilidade maior, e nós desdobramos um paciente, ou desdobramos qualquer pessoa, é muito claro você identificar cada um desses corpos. Mas essa informação, o estudo desse homem setenário, que é a divisão de o corpo físico e os outros 6 corpos, que nós somos constituídos, então, por 7 corpos e não por 3 corpos, não contradiz em nada o que Kardec nos traz como informação e não contradiz em nada o que essas outras informações do passado nos traz. Só amplia um pouquinho mais. E esse homem setenário, gente, não foi uma identificação realizada agora, através da apometria. O homem setenário, ele já foi identificado em culturas orientais há muitos séculos. Há muitos séculos. Só que nós, ocidentais, renitentes, resistentes a acesso de informações, limitados pela cultura religiosa que nos impõe, ou você é assim, ou você é do capeta, né? Ou você quer dizer, tudo aquilo que nós não conhecemos é coisa do mal. Tudo aquilo, você vai falar para alguém que é evangélico sobre espiritismo, eles não conhecem o espiritismo, eles pensam que o espiritismo é coisa do mal, porque não conhecem. Só para a gente entender isso, tá? Só que isso não significa que por eles pensarem isso, eles são maus. Eles só são ignorantes em relação a isso. Porque alguém ensinou para eles que aquilo é errado. E quando eu recebo uma informação dessas, todo o resto de informação que vem que poderiam me libertar daquilo, eu não acesso porque eu sei que aquilo é coisa do mal. Então, vejam a dificuldade que a gente tem de ir ampliando a compreensão com novas informações. Essa visão do homem setenário, gente, é uma visão que os orientais têm há muitos séculos atrás. Né? E quando nós desdobramos os pacientes, você consegue identificar cada um desses corpos. Cada um desses corpos. Porque você consegue identificar que o conjunto perispiritual, quando fala do perispírito, o perispírito realmente é o invólucro do nosso espírito. Mas esse perispírito, que é o invólucro do espírito, ele é composto por outros corpos, que cada corpo vibra numa frequência energética diferente. E nós vamos estudar um por um. Nós vamos entender a frequência que cada um deles vibra. Nós vamos entender a importância que cada um deles tem. Nós vamos entender e perceber que estão nos corpos espirituais o registro de todas as nossas encarnações. Estão nos nossos corpos espirituais o registro de todas as nossas ações. Estão nos corpos espirituais todas as frequências que nós devemos acessar para conhecer o histórico do paciente que nós estamos atendendo. E a gente acessa onde? No corpo determinado para acessar determinada informação. Show, né? Então, ó, vamos para a próxima imagem ali. Ó. Esse aqui são os 7 corpos, tá, gente?
São os 7 corpos dessa constituição do homem setenário. Gente, não se preocupem se eu estou indo muito rápido, tá? Porque nós vamos falar mais sobre isso. Estou dando uma introdução para vocês, tá? Ok? Então, a nossa compleição, o nosso conjunto, nós somos constituídos destes 7 corpos, que são do primeiro corpo, tá? Vamos lá, o corpo físico, que é o nosso corpo somático. É o corpo com o qual o meu espírito se manifesta nesse planeta. Este corpo ele é composto pelos elementos do planeta, para que o meu espírito possa se manifestar. Esse aqui é um instrumento, é uma máquina. A máquina mais perfeita que existe. É como um escafandro, é uma roupa que o meu espírito veste para que eu possa me manifestar aqui. É como uma roupa dos mergulhadores quando eles vão entrar embaixo da água. Né? É através disso que o meu espírito consegue viver as experiências nesse planeta que é uma escola para o meu espírito. Que a gente vem para esta encarnação para viver as experiências de acordo com a necessidade que tenhamos de nos melhorarmos, de trabalharmos, de harmonizarmos as nossas falhas do passado, os nossos karmas, transformando eles em dharmas e assim por diante. Tá? Então, nós somos compostos pelo nosso corpo físico, pelo corpo duplo etérico. O duplo etérico, gente, ele é um duplo do meu corpo, que ainda é constituído pelos elementos do planeta, e ele é semimaterial, tá? Não se preocupem que nós vamos estudar minuciosamente cada um deles. Fazendo um resumo para você. Tá? Depois do nosso duplo etérico, nós temos o nosso corpo astral. O corpo astral é o corpo com o qual nós vamos nos manifestar após o nosso desencarne. Quando nós desencarnarmos, os espíritos se manifestam, por exemplo, em um ambiente mediúnico. Por exemplo, a pessoa que tem a sensibilidade de enxergar os espíritos, ele está enxergando o quê? Ele está enxergando o corpo astral desse espírito, porque ele não tem mais o duplo etérico nem o corpo físico, que ficaram na matéria e voltaram para os elementos do qual eles são compostos. Ok? Em seguida, nós temos esses 3 primeiros corpos, é bem importante lembrar, esses 3 primeiros corpos, eles têm a mesma forma desse corpo físico, os 3 primeiros corpos. O corpo físico, o duplo etérico e o corpo astral, tá? A partir do corpo astral, nós vamos para o corpo mental inferior. O mental inferior, ele se manifesta, ele é perceptível aos olhos mediúnicos, a percepção mediúnica, como uma energia ovalada, que vibra em determinadas cores, de acordo com o desenvolvimento íntimo daquele espírito, encarnado ou desencarnado, tá, gente? Então, por exemplo, você identifica que ele é uma energia ovalada, luminosa, que emana dele determinadas cores. Essas cores estão ligadas diretamente ao íntimo do espírito. Então, por exemplo, um espírito desencarnado, se você, mesmo que ele queira se passar por um espírito bonzinho e querido, que ele queira enganar, a pessoa, identificando a pessoa que tem determinados conhecimentos e que tem essa sensibilidade, consegue olhar e dizer, opa, não é bem assim, esse cara está tentando enrolar a gente. No futuro vocês vão entender, eu vou trazer exemplos de como nós atuamos, para que você possa entender tudo isso. Em seguida, nós temos o corpo mental inferior. O corpo mental inferior, ele se manifesta quase como uma flor, com pétalas, tá? Com pétalas. A partir desse corpo mental superior, gente, do corpo búdico e do corpo átmico, o corpo átmico é o nosso espírito, Nós vamos estudar depois detalhadamente cada um, tá? Mas só estou dando alguns spoilers. O nosso corpo átmico é realmente a casa do espírito, é o espírito puro.
Conforme nós vamos nos desenvolvendo, nós vamos deixando essas frequências em nosso passado. Segundo informações de Ramatiz, que é um espírito maravilhoso, um espírito incrível, ele diz o seguinte, que Jesus, não foi só por Ramatiz, mas Ramatiz foi a primeira informação que eu tive, que foi um livro que eu li dele há muitos anos atrás. Ele disse o seguinte, que Jesus, para ele se manifestar fisicamente aqui no nosso planeta, ele teve que refazer todos esses corpos, gente. Porque ele não tinha mais esses corpos, ele não precisava mais desses corpos, ele vibrava em energia de luz, em energia de espírito. Então, demorou quase 1000 anos para Jesus ir densificando seus corpos para poder nascer fisicamente e viver fisicamente aqui no nosso planeta. Então, vejam que isso significa o seguinte, conforme nós vamos crescendo, nós vamos nos desenvolvendo, nos transformando em seres mais iluminados, vamos colocar assim, esses corpos, eles vão ficando cada vez menos densos, e aos poucos eles vão deixando de existir, porque as experiências que eles nos trazem, as sensações que eles produzem em nós, não tem mais necessidade de existir. Mas isso a gente vai estudar mais à frente. Tá? Aqui, ó, tem mais um desenho dos 7 corpos, tá? Para você memorizar bem. Corpo físico, o duplo etérico, o mental inferior, o mental superior, o búdico e o átmico. Tá? São os 7 corpos. O que Kardec nos coloca, né, nos identifica como perispírito, para quem é espírita já estudou isso, tá? São estes corpos aqui, ó. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Esses corpos aqui, ó, o duplo etérico, corpo astral, mental inferior, mental superior e corpo búdico. Ok? Então, segundo Kardec, o perispírito, né? Segundo Kardec, que nós somos o homem ternário, ternário, né? Constituído do corpo físico, perispírito e espírito, a gente hoje entende que o perispírito se subdivide em mais 5 frequências vibratórias específicas, que são 5 corpos, que cada um desses corpos acessa uma frequência energética e vibratória diferente, acessando informações, sensações e percepções diferentes, que todas essas percepções são trazidas de corpo a corpo, chegando no meu corpo somático, que é o meu corpo físico. Por isso que o corpo físico é considerado corpo somático. Tá? Ó, aqui, ó, tá, nessa outra imagem, eu subdividi ali algumas coisas. Por exemplo, os corpos espirituais dos corpos materiais. Lembra que eu falei, quando eu falei ali do corpo do duplo etérico e do corpo físico? O corpo físico, é lógico, é material, é constituído do elemento do planeta no qual nós habitamos. O duplo etérico também é um corpo considerado corpo material, porque quando nós desencarnamos, a energia do qual esse corpo é constituído, ele retorna aos elementos, como o corpo físico. Só que o corpo físico, como ele tem uma densidade muito maior, ele é um material muito maior, ele retorna à sua essência, à sua origem dos elementos, através da decomposição normal, como qualquer ser vivo material. O duplo etérico ele é constituído de uma energia ainda do planeta, mas é uma energia quintessenciada. O que vem a ser isso? É uma energia com uma densidade muito menor. Muito menor. É como se a frequência fosse dividida em 5.000 vezes. Dá para a gente ter uma ideia. Dessa forma, por isso que ele não é visível, por isso que ele não é perceptível, porque ele vibra em uma frequência bem mais sutil. Tá?
É esse corpo, por exemplo, que algumas pessoas às vezes veem em cemitério. Por exemplo, está enterrando uma determinada pessoa e alguém narra que em algum momento viu a pessoa ali do lado do caixão, sei lá, alguma coisa assim. É bem possível que esse corpo ainda, porque ele demora um pouquinho para retornar à sua origem, que são os elementos do planeta. Ele fica vibrando, a sua frequência fica vibrando um determinado tempo. Mas eu não vou continuar falando isso, porque senão vou dar spoiler sobre o estudo dele que nós faremos mais à frente, tá? Mas vocês vão entender perfeitamente como isso acontece. Continuando aqui, para a gente não perder muito tempo. Então, gente, quando a gente fala do corpo físico, tá? Então, o corpo físico é a nossa concha física. É o corpo carnal, o corpo exterior, corpo mortal, corpo somático, é o corpo soma, né? É o habitat físico do nosso espírito. É uma ponte viva, aberta para a natureza material no mundo. O que isso quer dizer? É o instrumento pelo qual o nosso espírito consegue se manifestar nesse mundo. Tanto é que quando nós, em algum momento, esse corpo físico não tem mais energia vital para se manter vivo, nós desencarnamos e ele morre e retorna aos elementos naturais do qual ele é constituído, né? Então, ele é o veículo que permite a atuação do espírito na matéria. Ele é composto de energias inerentes do planeta Terra, já falei isso para você, e nele, olha só isso, tá? Nele somatizam-se os impulsos desarmônicos oriundos dos demais corpos. Corpo somático, lembra? Os desequilíbrios dos outros corpos vêm, se manifestam nesse corpo e ele pode se manifestar, por exemplo, como uma doença. Toda a doença, e você vai entender muito isso mais à frente, toda a doença que está se manifestando no corpo físico de alguém, ela tem a sua origem nos corpos espirituais. Então, vejam a importância da gente entender e perceber isso para ajudar na cura ou na melhora dessa pessoa, de acordo também com o merecimento dessa pessoa. Tá? Então, nele, no corpo físico, somatizam-se os impulsos desarmônicos oriundos dos demais corpos, níveis ou subníveis da consciência. Depois a gente vai falar sobre isso, tá? Personalidades, níveis e assim por diante. Não é agora. Em forma de doenças, desajustes ou desarmonias, que são simples efeitos e não causa. Entende? Então, as nossas doenças são efeitos, percebam, são efeitos de desajustes existentes no nosso conjunto espiritual, que vai somatizando e em um determinado momento se manifesta através de uma doença física. E eles não são causa, são efeitos, são simples efeitos. A causa, né? A causa está no registro dessas frequências energéticas espirituais que, como efeito, trazem para mim, manifestam no meu corpo físico como uma doença, como uma dor, como qualquer outra coisa. Isso pode ser física, emocional e assim por diante, tá, gente? Energética, espiritual, de tantas e tantas formas que se manifestam nossos desequilíbrios, tá? Então, pode-se dizer que o corpo físico recebe, olha só que legal isso, ó. Pode-se dizer que o corpo físico recebe a impressão, o perispírito a transmite e o espírito, que é o ser sensível e inteligente, a recebe. Lembra que eu falei que o registro vem dos outros corpos se manifestando e se manifesta no corpo físico. O corpo físico recebe as impressões do mundo, e essas impressões são visuais, são sensoriais, são emocionais, são energéticas,
sentidas e percebidas pelos chakras, que nós vamos estudar em outro momento. Elas recebem essas informações do mundo, essas informações são recebidas pelo corpo físico, transmitidas ao nosso corpo, ao nosso duplo etérico, que transmite essas informações para os outros corpos, chegando lá no nosso espírito. Então, o corpo físico, ele recebe essas informações e repassa. Essas informações vêm de cima, esses registros desarmônicos que nós temos, às vezes de outras vidas, às vezes de desequilíbrios gerados por situações que nós geramos nessa mesma vida, que são registrados ali e começam a gerar desequilíbrios energéticos que, aos poucos, são emitidos e recepcionados pelo corpo físico. Estão vendo? A energia vai e a energia vem, tá? Quando o ato é de iniciativa do espírito, ou seja, quando a origem vem do espírito, pode-se dizer que o perispírito quer, o perispírito, que é constituído por todos esses corpos, transmite e o corpo executa. Gente, olha o quanto você é maravilhoso. Olha o conjunto do que nós somos. Seres divinos, incríveis. E estudando só um corpo, você já consegue abrir a tua mente com uma coisa incrível. Perceba isso. Perceba. Só o comecinho. Veja o quanto nós somos maravilhosos. Veja o que essa energia, essa sabedoria divina incrível criou em nós. Esse conjunto de toda essa complexidade existente em nós, que se torna simples de compreender em um determinado momento. Se torna simples de nós nos compreendermos. Eu gostaria de passar mais informações, mas nesse momento eu não quero, porque eu não quero que você se sinta mais confusa do que você pode estar nesse momento. Tá, gente? Eu quero que você tenha... Prestem atenção no que eu estou falando. Eu quero que você tenha muita calma. Respeite seu tempo. Não pense que o fato de você estar dando pela primeira vez isso, você possa pensar que isso seja muito complicado e difícil. Pois não é. Parece complicado porque você não está habituado a ter essa conversa que nós estamos tendo. A ouvir o que eu estou falando da forma como eu estou falando. Porque eu estou falando para te instruir. Não estou falando ao mundo, estou falando direto para você. Para te instruir. E quando a gente tem o objetivo de instruir, a gente talvez torne um pouco minucioso, e essas minúcias parecem e fazem com que a gente possa perceber como algo difícil. Não é, eu afirmo. Só que como primeira aula, pode parecer. E depois você vai se sentindo muito mais tranquilo. Eu digo isso por experiência, gente. São muitos e muitos anos que eu coordeno grupos de estudos. Muitos anos. Então, eu vou levar você de acordo com a necessidade que você tenha e de acordo com a possibilidade que você tenha de absorver os conhecimentos. Aquilo que você, nesse momento, não conseguiu gravar, mais à frente, tu vai lembrar. E tem outra coisa, essa aula vai ficar gravada lá, tá? Se você tiver necessidade, vai lá e assista ela de novo. Faça isso é importante. É dessa forma que você vai absorver de verdade todo o conteúdo do que nós vamos estudar. Tá? Hoje eu não vou me estender mais. Deixa eu fechar aqui. Voltei. Hoje nós não vamos nos estender mais, tá, gente? Para exatamente não termos, para que não seja um conteúdo muito extenso, tá? Agora, queridos e queridas, eu vou abrir para perguntas. Façam suas perguntas. Não tenham receio de perguntar, tá? Fábio, querido, pode falar. Boa noite, Sandro. Boa noite, pessoal. Tá me ouvindo? Oi, Fábio, tudo bem? Ô, Sandro, surgiu uma dúvida. Quando você falou do corpo físico, né?
que a decomposição do corpo físico, na verdade, é a matéria retornando para o seu estado de origem. Sim. Como que funciona nessa questão de cremação, por exemplo? Bom, é uma pergunta bem legal para se fazer, tá? O que acontece? A cremação é uma ação lícita, tá? Não tem problema. Porque, na verdade, os elementos, eles retornam também. Eles retornam também. O corpo físico é consumido pelo fogo, que vira vapor, que vira cinza, e assim por diante, tá? O que acontece? Nós, espíritas, isso aí é informação da equipe espiritual, tá? Nós aconselhamos sempre que alguém que busca conosco informação de como proceder quando a pessoa vai ser cremada, é que a pessoa aguarde no mínimo 48 horas para a cremação. O ideal é aguardar 72 horas, tá? Porque, dependendo do estado de materialização daquele espírito, quanto mais ligado à matéria, maior o tempo de desligamento dele, dos corpos dele, do corpo astral dele, do seu corpo físico. Mas a cremação é muito bem vista a nível espiritual também, tá? Tá ótimo, Eu obrigado. não vou ampliar isso, porque daí é mais informação ainda. Tá? Mas é só... dá para entender isso que eu falei, Fábio? Tranquilo. Bem, boa noite, mais uma vez. Boa noite, Fernanda. Tudo bom? Tudo. Eu tenho, na verdade, eu queria voltar um pouquinho lá atrás, quando você falou da questão da quântica. É só uma dúvida que eu tenho, porque a gente vê muita coisa de apometria quântica, curso quântico, alguma coisa assim. A minha pergunta é se a apometria quântica é como se fosse uma etapa, algo mais avançado do que a gente conhece pelo Lacerda, ou não? Não tem nada a ver uma coisa com a outra? Nada a ver. Tá. Nada a ver. A apometria, ela já trabalha em campos quânticos, tá, gente? Tá. Vou dar um exemplo para vocês, tá? A apometria, ela permite, só para vocês terem uma ideia, eu não vou ampliar, porque senão fica confuso. Mas a apometria, ela permite que, durante um atendimento, nós trabalhemos e acolhemos bolsões de espíritos. O que são bolsões de espíritos, tá? Por exemplo, nós vamos atender o Sandro. O Sandro é o paciente da noite, tá? Não, vamos escolher outra. Vamos escolher a Miriam. Nós estamos tratando a Miriam, tá? E daí, num determinado momento do atendimento da Miriam, a gente identifica que ela teve uma frequência, uma vida passada, em um local onde ela participou de uma guerra. Ela era um guerreiro, era um homem guerreiro, né? E ela desencarnou nessa guerra, junto com muitos outros soldados. O que acontece? Essa experiência dela foi tão traumática para ela, que ficou gravado no espírito dela, e parte do conjunto energético espiritual dela, vibra ainda naquela frequência de passado. Quando a gente identifica isso, normalmente está vinculado a esse mesmo registro muitos outros espíritos que viveram situações similares à dela, ou naquele momento ou em outro momento, que, pelo fato de eu estar tratando a Miriam, ela traz junto com ela esse registro, e através desse endereço energético, nós podemos atuar com todos aqueles indivíduos que estão vibrando naquela mesma frequência. Tá? O que acontece? Não tem como eu tratar, por exemplo, 3, 5, 7 mil espíritos desencarnados se eu não estiver trabalhando numa frequência quântica. Por quê? Quando eu estou atuando nessa frequência, a energia doada pela equipe que está trabalhando, esse tipo de trabalho só pode ser feito em casos que trabalham com equipes mediúnicas, tá? Esse não é um trabalho que pode ser feito dentro do ambiente terapêutico, porque um indivíduo não tem energia
suficiente para lidar com isso. Quando a energia é doada pela equipe, essa energia atuando em campos quânticos, ela tem uma força, a energia anímica dos trabalhadores, o ectoplasma doada pelos trabalhadores, atuando nesse campo quântico, ele consegue ser suficiente para atuar com todos esses indivíduos. Vamos trazer uma outra analogia. O Sandro e a Miriam estão recebendo pessoas para serem acolhidas dentro de um hospital. Tá? O Sandro e a Miriam, trabalhando fisicamente, só conseguem acolher uma pessoa por vez. Uma pessoa por vez. Agora, a energia do Sandro e da Miriam somada num campo quântico energético astral, ele consegue atuar com uma quantidade muito grande de espíritos, porque a energia do Sandro e da Miriam está sendo utilizada pelas equipes espirituais que estão vibrando naquele campo, que estão acolhendo aquelas pessoas. Basicamente isso, tá, Fernanda? Gente, nós vamos estudar tudo isso, tá? Estou dando spoiler. É natural a gente ter dúvidas, mas não tem como eu ampliar isso agora para vocês, tá? Só para ter uma ideia de como isso funciona. Então, a apometria, ela trabalha, sim, em frequências quânticas. E esse exemplo que eu dei é um exemplo primário, um exemplo simples, para vocês terem uma ideia de como esta energia atua a nível quântico. Ela se amplia de uma forma muito grande, tendo a possibilidade de chegar a um número muito grande de espíritos. Isso só é possível porque isto está sendo tratado a nível em frequências quânticas. Deu para ter uma ideia? Pequenina, mas deu? Ok. Sandro, quando você fala de desdobramento, quando a gente está falando de apometria, do desdobramento dos corpos, você está falando assim, para a gente poder separar corpos, né? Porque eu estou fazendo confusão com a pessoa estar desdobrada, sabe? Que a gente usa no espiritismo. Aí eu lhe pergunto, quando você fala de desdobramento, é isso, né? Para a gente entender que existem vários corpos. É mais para a gente ter uma ideia didática. Porque, na verdade, esses corpos estão, como eu posso dizer, quase fundidos, né? Desdobramento, o que é? Nós somos um conjunto de frequências vibratórias. Nós somos seres multidimensionais. É. Vamos partir desse princípio. Você é um ser multidimensional. Tá? Nós acessamos informações de vários campos vibratórios, de várias frequências energéticas. Nós somos este conjunto todo. Quando nós nos desdobramos, nós atuamos a nível astral. O que acontece? O Sandro, eu como médium, tá? Quando eu me desdobro, eu me sintonizo rapidamente com as equipes espirituais, imediatamente. Eu me desdobro, eu estou em conexão, porque eu faço isso há muito tempo, é natural para mim. Só que, ao mesmo tempo, eu posso me desdobrar e ir na tua casa, se eu quiser. Pegar a informação, por exemplo, se eu estou tratando você, eu posso me desdobrar, ir na tua casa e ver como é que está o campo energético da tua casa. Para que a gente possa fazer a limpeza energética na tua casa, tá? Só que, o que acontece? Isso é o Sandro desdobrado a nível astral, é o corpo astral que faz esse movimento. O corpo astral, ele é constituído, é que a gente está antecipando um pouquinho, porque depois a gente vai estudar os corpos, a gente vai entender, tá? Quando eu me manifesto com o meu corpo astral, eu estou me manifestando com todos os outros corpos, que é o mental superior, mental inferior, mental superior, o búdico e o átmico, tá? Quando eu me manifesto com esse corpo, eu estou com todo esse conjunto indo junto comigo. Quando eu me desdobro para buscar informações sobre um determinado paciente, esses corpos eles são visualizados individualmente, para acessar as informações de acordo com a necessidade. Tanto que nós só conseguimos acessar informações até o mental superior.
O átmico e o búdico e o átmico, eles vibram numa frequência tão elevada que para acessar informações só através da equipe espiritual. Os médiuns não conseguem acessar. Tá. Os seres encarnados não conseguem acessar, né? Sem o auxílio da equipe espiritual, não. Dificilmente. Tá? Às vezes a gente consegue até ter a percepção, percebê-los. Mas a gente está percebendo porque a equipe espiritual está passando aquela informação mental para nós. Os outros corpos a gente consegue perceber, tá? Então, o desdobramento, o que é? O desdobramento é o desdobramento dos corpos. Por exemplo, eu vou desdobrar, nós estamos atendendo a Ana. Eu desdobro a Ana, eu consigo perceber todos os corpos dela para identificar o que precisa ser trabalhado nesses corpos de acordo com a frequência energética que você tem a necessidade de trabalhar. Tá? Mas o Sandro desdobrado, quando ele está atuando a nível astral, os médiums. Né? O terapeuta, quando ele está desdobrado, ele está trabalhando a nível astral também, acessando as informações de acordo com a sensibilidade dele, e assim por diante. Mas a gente vai ampliar isso, tá, Ana? E você vai entender mais, tá? Essa é só a segunda aula. Nós estudamos só o corpo físico ainda. Nós temos... Tá? Não, mas tá bem legal, é bem importante perguntar. Mas deu para você ter uma ideia em relação à tua dúvida ou não? Deu. Ficou claro agora, tá? Obrigada. Que bom, querida. Boa noite, meus amigos. Boa noite, Sandro. Boa noite. Desde já agradeço aí a sua sabedoria passando conosco. E eu trabalhei já em reunião mediúnica por mais de 20 anos também, e eu percebi que eu precisava de alguma coisa além, né? E a apometria veio, acho que, complementar essa necessidade que eu não sabia que tinha. E é uma dúvida que eu queria perguntar, assim, né? Você falou que consegue ver os corpos desdobrados numa reunião, né? Esse sim, quanto tempo a começar a atuar na apometria que você começou a ter essa visão? Ou se antes de começar na apometria você já via? Porque, quer dizer, esse é um potencial que todos nós podemos desenvolver, né? Eu, como médium que trabalho na reunião, eu já tenho alguns flashes, algumas visões, né? E com certeza, pelo que eu estou entendendo, isso pode se ampliar, pode se potencializar, né? E acho que é isso que eu estava buscando, essa vontade de ter um conhecimento maior. Bom, vamos lá. Que o objetivo não seja esse, tá? De você estar estudando. Que o objetivo seja de você se qualificar como um trabalhador para que a tua prática, isso vale para todos, tá, gente? Para que a prática em si faça com que, naturalmente, essa tua sensibilidade vá se ampliando. Nós estamos desenvolvendo um conhecimento. Esse conhecimento ele tem o objetivo de servir, em acolher, em auxiliar a pessoa que estiver sofrendo, independente de onde nós estivermos atuando. Né? Consequentemente, nós vamos, no desenvolvimento do nosso estudo, nós vamos aprendendo como nós vamos fazer a conexão com as equipes que vão trabalhar conosco, como nós vamos fazer o nosso trabalho acontecer. E conforme nós vamos atuando, naturalmente, a nossa sensibilidade vai se ampliando. Por quê? Quanto mais o trabalhador busca, quanto mais ele trabalha, mais interesse a espiritualidade tem de que seja um trabalhador mais eficiente. Consequentemente, a sensibilidade vai se ampliando, tá? E quando eu falo em sensibilidade, gente, não é, eu vou ver espírito, não. Você, por exemplo, está atendendo um paciente e você começa a perceber que você consegue perceber mais o paciente. Você consegue perceber as nuances, você começa a ter a sensibilidade de interpretar as necessidades daquele paciente. Você consegue perceber intuitivamente, a tua intuição vai se ampliando. E aí entra as características mediúnicas de cada um de nós. Né? Tem pessoas que têm a capacidade de ver, tem pessoas que têm a capacidade de ouvir, tem pessoas que têm a capacidade de sentir. Tudo isso todo esse conhecimento a gente vai desenvolver no estudo da mediunidade, que faz parte do nosso estudo também.
tá? Mas é natural, sim, Henrique. A gente vai ampliando a nossa sensibilidade, sim. Quando nós estamos desdobrados, simples desdobramento já amplia isso. Mas vai depender, lógico, da sensibilidade de cada um. Tá? Agora, quando eu me tornei espírita, gente, eu não sabia nem que eu era médium. Não sabia. E foi passando o tempo até que, no momento que nós começamos a estudar a apometria, que nós fomos buscar ajuda na cidade de Lages, onde, na época, trabalhava o Godinho, lá no início da apometria, José Godinho, é o Godinho, para quem já leu alguma coisa da apometria sabe. E eles nos deram bastante suporte no nosso início, isso há 17 anos atrás. Num dos atendimentos, o espírito incorporado num dos médios daquela outra equipe disse, olha, o chakra desse rapaz ali está todo aberto, ele é um médium de incorporação. Eu dei risada, porque para mim aquilo não fazia sentido. E daí, a partir de então, eu comecei a sentir com mais intensidade. A partir de então, eu comecei a me permitir o desenvolvimento da minha sensação em relação às questões mediúnicas, até o momento em que teve a primeira incorporação. É natural, a gente vai trabalhando, a gente vai fazendo a nossa parte, e a equipe espiritual vai proporcionando para nós os mecanismos para a gente servir mais e melhor. Consequentemente, a nossa sensibilidade também está junto nesse conjunto de servir mais e melhor, independente de onde eu estiver atuando, tá? Eu queria que você explicasse um pouco mais ali do corpo búdico e o átmico, e de que forma eles vibram, assim como você explicou dos outros, um em forma de chamas, outros em forma de flores, né? Eu queria que você desse uma aprofundada nessa ideia. Nós vamos estudar ele detalhadamente. Tá. Então, se eu falar agora, eu vou estar pulando os outros corpos. Tá. E depois a gente vai falar cada um deles detalhadamente, a gente vai entender detalhadamente como cada um vibra, qual a frequência, assim por diante, tá? Então tá bom. E depois a gente vai começar a utilizar as técnicas da apometria que você vai utilizar com os seus pacientes, com você, no equilíbrio, na limpeza, na harmonização dos seus próprios corpos, tá? Então, a gente vai estudá-los e depois a gente vai colocar em prática as técnicas utilizadas na apometria, são as mesmas técnicas que você vai utilizar com o teu paciente no dia que você for utilizar essas técnicas. Outra coisa, tá, gente? Esperem, não... Eu sei que eu talvez não precise nem falar, ou talvez precise, tá? Mas esperem se qualificar para colocar em prática, tá? Só vão colocando em prática de acordo com o que eu vou passando para vocês em relação às técnicas. É isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado da aula, tá? Eu não sou um professor tradicional. O meu objetivo é que vocês realmente entendam. O meu objetivo é que eu possa ser entendido por vocês. Se é necessário, assistam novamente a aula. E na próxima segunda-feira, nós nos vemos novamente aqui. Que vocês tenham uma semana iluminada, gente. Adorei estar com vocês. Vamos fazer a nossa oração no encerramento. Fábio, tu faz para nós? Boa noite. Mestre Jesus, amigos espirituais, obrigado pela oportunidade de estarmos melhorando nosso conhecimento, aprimorando tudo que a gente já sabe. Peço que nos guie por um caminho bom e que abençoe a todos nessa próxima semana. Que assim seja. Que assim seja. Obrigado, Fábio. Obrigado a todos vocês. Seja boa noite. Muito legal. Beijo. Se precisarem, me chamem, tá, gente?